Oi, eu sou Luciana Holtz, eu sou fundadora e presidente do Instituto Oncoguia e eu estou aqui então participando como convidada do Instituto Avon, dessa iniciativa que é o Giro pela Vida, para conversar um pouquinho sobre câncer de mama, sobre diferentes tipos de tratamento. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Rafael Calix. O Dr. Rafael é oncologista clínico, é diretor científico do Instituto Oncoguia e a gente vai começar então a conversar um pouquinho. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Luciana, obrigado à equipe da Avon. Quando a gente fala em câncer de mama, isso na verdade é falar de um grande saco contendo diversos tipos de câncer, né? Não existe um único tipo de câncer de mama. E o câncer de mama a gente tem que classificar não só de acordo com o subtipo da doença, mas também a gente tem que classificar e levar em conta em quem que está ocorrendo este câncer. Não é menos importante saber se o câncer está ocorrendo numa senhora de 70 anos do que numa moça de 30, tá? Mas vamos falar dos subtipos de câncer de mama. Então, o câncer de mama, primeiro, ele tem que ser dividido entre localizado ou localmente avançado e disseminado ou metastático. Vamos primeiro classificar o localizado. Ele tem que ser classificado de acordo com alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o que o patologista olha no microscópio e diz, olha, isto é um carcinoma invasivo, ou isto é um carcinoma lobular, né? Então, o tipo histológico, o tipo de doença que ele vê ao microscópio é que vai dar o nome e sobrenome ao câncer. Isso é o que está escrito na biópsia? Isso vem escrito na biópsia. Além disso, vai ser determinado o que a gente chama de estadiamento, que é um segundo nível de classificação. E o que é o estadiamento? É a extensão da doença. Então, a doença pode estar localizada na mama e ter um tumor de 2 centímetros. Ela pode ou não ter ido para a axila e eu conseguir palpar linfonodos na axila. Então, isso é o que a gente chama de um linfonodo positivo ou N positivo. E a doença pode, obviamente, ter se metastatizado, ter ido para algum outro lugar do corpo, e aí a gente entraria no segundo capítulo, que é a doença avançada. Então, nós já temos duas categorias. O nome histológico, né, o nome da doença, e o estadiamento, se é localizado, localmente avançado, que tamanho tem, assim por diante. Existe um terceiro parâmetro que toda mulher deve conhecer a respeito do seu tumor, que é o que a gente chama de subtipo, de acordo com os receptores. Então, receptor hormonal de estrógeno, de progesterona, se existe ou não essa proteína na superfície da célula, se existe ou não uma proteína chamada HER2 em excesso na superfície da célula. E por que isso é tão importante? Porque isso não só vai nos dar informações sobre o grau de agressividade da doença, mas também vai nos dar informações sobre alvos terapêuticos para a doença. Então, quando eu tenho uma célula maligna com um receptor hormonal, uma proteína na superfície que é um receptor hormonal, eu posso alvejar essa célula, esteja ela onde estiver no corpo, com hormonioterapia. Se eu tiver uma outra célula com excesso da proteína HER2, eu posso usar terapia anti-HER2. Então, o que você está dizendo é, para uma mulher que recebeu um diagnóstico de câncer de mama, é muito importante que ela saiba, né, o nome, o sobrenome, quase que o apelido também do câncer de mama dela, e isso vai interferir e ajudar muito na definição do tratamento. Na definição do tratamento, principalmente sistêmico, que é o quê? A gente divide o tratamento do câncer em aspectos cirúrgicos, tá? Para você curar um câncer de mama, você precisa de cirurgia. Aspecto de radioterapia, né? A modalidade radioterápica que complementa o tratamento localmente em algumas situações. E o tratamento sistêmico, que vai para o corpo todo tentando caçar células malignas que porventura tenham saído dessa lesão tumoral. Isso na doença localizada. Obviamente, na doença avançada, que já se espalhou, diminui a importância da cirurgia e aumenta a importância proporcionalmente do tratamento sistêmico, que vai ser a série de medicações que serão usadas para caçar células malignas estejam onde estiverem. Tá. Rafael, no nosso dia a dia, o que a gente percebe é que essa ainda é uma informação bastante desconhecida da grande maioria das pacientes. Então, acho que qual é a dica, qual é a recomendação? O ideal é que ela pergunte isso para o oncologista dela. E pensando bem na prática, então, se carcinoma do que tal está escrito na biópsia, qual é o teste para saber se é hormônio positivo, se é HER positivo, HER negativo? Perfeito. Então, a primeira coisa é que a mulher precisa querer saber sobre a doença dela.
E seja um cirurgião, seja um oncologista clínico, um radio-oncologista, ela tem que perguntar qual é o tipo da minha doença, qual é o subtipo da minha doença, quão extensa está a doença, qual é o meu estadiamento, a extensão da minha doença. Que subtipo eu tenho de doença no que tange receptores de estrógeno, ou seja, eu vou usar hormonioterapia? Que tipo de doença eu tenho no que tange a proteína HER2, ou seja, eu vou usar terapia anti-HER2? Ela tem que perguntar ativamente e se preocupar com caso isso. o oncologista não informe. Caso ela não seja informada. E o teste que identifica esses subgrupos de acordo com o receptor de estrógeno, progesterona e HER2 é um teste chamado imunohistoquímica. E hoje, em 2017, não deveria existir nenhum caso que chegue a ser tratado sem que se conheça, no material ou da biópsia ou da cirurgia, a expressão de receptor de estrógeno, receptor de progesterona e o HER2, porque sem isso é impossível você oferecer um tratamento sistêmico que vai caçar células no corpo todo adequado. Isso é importante que já seja feito no comecinho, Rafael? Isso é importante logo ao diagnóstico, seja da doença localizada, seja da doença metastática. Também na doença metastática, a seleção do tratamento leva em conta esse subtipo de doença. E na doença metastática, aí a mulher tem que conhecer alguns outros parâmetros a respeito da sua doença. Então, por exemplo, essa doença ela acabou de ser diagnosticada tanto na mama quanto nas metástases de uma só vez, ou ela teve um câncer de mama lá atrás, foi tratada com a ideia de curá-la e anos depois a doença voltou no fígado ou no pulmão. Segundo, se esse foi o caso, ela tratou lá atrás, que tratamentos ela já recebeu? Qual foi a toxicidade desses tratamentos? Quais doses foram aplicadas? Então ela vai ter que levantar essas informações para levar para o seu oncologista para que ele adeque o tratamento a essas informações da doença prévia ou do tratamento prévio. Além disso, a gente se preocupa onde estão as metástases. São alguns focos nos ossos, tem algum foco cerebral, é pulmão, é fígado, é muita doença, é pouca doença. Então, é um número imenso de variáveis que vai ser utilizado na doença metastática para se decidir o melhor tratamento. E isso sem contar toda a questão da estrutura social da paciente para passar por um tratamento, estrutura psicológica da paciente, aonde ela está localizada geograficamente, ela está tratando no interior do Acre, ou está tratando na cidade de São Paulo, e por aí vai além da idade, da condição física da paciente. Hoje já não se fala mais em tratamento oncológico com um profissional cuidando de uma paciente, né? Isso é inviável. Para você praticar oncologia moderna, você necessariamente tem que ter uma equipe multiprofissional cuidando desta paciente. Então, não só o cirurgião, no caso de se precisar de uma cirurgia, não só o radio-oncologista também, que é o radioterapeuta, como era conhecido, não só o oncologista clínico. É estritamente necessário um acompanhamento nutricional, psicológico, reabilitação, odontológico e assim por diante, né? Então, todos estes outros profissionais, uma enfermeira fidelizada, uma enfermeira que seja a mesma que cuida do paciente ao longo do tratamento, todos estes profissionais têm o seu papel estritamente importante e necessário para conseguir fazer com que uma mulher atravesse pelo que ela lamentavelmente vai ter que passar, que é um tratamento do câncer de mama, da melhor maneira possível. Além disso, a gente sempre recomenda que exista uma equipe de cuidados paliativos ou cuidados de suporte, tá? Isso não tem nada a ver com terminalidade, fim de vida. Isso tem a ver com cuidados de suporte ao longo do tratamento para conseguir lidar da melhor maneira possível com os sintomas. Esse manejo de sintomas é super importante, né? Porque tem altos e baixos e também nem sempre ela tem um oncologista acessível. Correto. Assim, dependendo da estrutura onde essa paciente é tratada, os oncologistas às vezes têm centenas de pacientes em tratamento e, lamentavelmente, não conseguem dedicar o tempo necessário para cuidar de todos esses aspectos. Então, esses centros de oncologia mais sofisticados, onde se pratica uma oncologia moderna, eles disponibilizam estes outros profissionais que vão ajudar nesse sentido. Rafael, a gente falou um pouquinho da paciente que ou tem a recidiva da doença, ou ela já descobre o câncer de mama no estágio avançado ou metastático. Como é que está hoje, o cenário de tratamento para essa paciente? A gente vem discutindo muito o câncer de mama nesse estágio já como uma doença crônica, que as mulheres estão vivendo mais tempo, acho que mais tempo e melhor, com qualidade de vida. Tudo isso depende
do adequado acesso a um tratamento adequado que tem a ver com o tipo dela. Né? Como é que está isso hoje na prática? Então, sem dúvida, o número de anos que uma mulher consegue conviver com uma doença metastática disseminada que não vai ser curada, ele vem aumentando progressivamente. E esse aumento ele é diferente dependendo de que subtipo de tumor você tem. Então, para o tumor receptor hormonal positivo, por exemplo, a gente está falando em 4, 5 anos, em média, de vida com qualidade dessas pacientes, né? E óbvio que vão existir pacientes que, lamentavelmente, virão a falecer mais cedo, mas vão existir muitas pacientes que virão a viver 10 anos. Eu tenho várias pacientes convivendo com a doença há mais de 10 anos, várias. Da mesma maneira, houve um avanço tremendo para a doença HER2 positiva, onde mesmo com doença disseminada, essas pacientes vivem, em média, mais de 5 anos hoje em dia, em média. Tem as que vivem menos, as que vão viver mais. O subtipo para o qual não houve tanto avanço assim é o que a gente chama de triplo negativo, que é o tumor que não tem nem a proteína, o receptor de estrógeno e progesterona, nem a tal da proteína HER2 em excesso. Para esse subgrupo, o avanço, vamos dizer assim, do tratamento não foi expressivo a ponto da gente poder festejar hoje. E essas pacientes, quando tem uma doença disseminada, lamentavelmente ainda tem uma vida, assim, em quantidade, em longevidade relativamente limitada, embora a qualidade de vida ao longo do tratamento tenha melhorado muito, graças às medidas de suporte. Então, embora a gente esteja, sim, se encaminhando para transformar o câncer metastático de mama numa doença crônica, isso é uma verdade para um subgrupo das pacientes e não para a totalidade por enquanto. Eu diria o seguinte, hoje uma mulher que é diagnosticada com câncer de mama, a primeira coisa que ela tem que saber é assim, se apavorar é a pior coisa que ela pode fazer, porque ela vai travar. A hora que uma mulher se apavora, ela trava. E aí ela perde um tempo que pode ser crucial, vamos dizer assim, para que a gente tenha a maior chance possível de curá-la. A realidade é que hoje no Brasil se cura a grande maioria das mulheres, eu diria algo em torno de 60%, 70%. Na saúde suplementar, onde a aderência à mamografia é um pouco melhor e os diagnósticos são um pouco mais precoces, a taxa de sobrevida ou a porcentagem de pacientes que serão curadas da doença é ainda maior, nós estamos falando aí de mais de 80%. E se você diagnostica um tumor no estágio inicial, um tumor pequeno, nós estamos falando em mais de 90% de cura, né? Então, assim, embora o diagnóstico seja de fato dramático, eu acho que, passado o choque da informação, esta mulher tem que dizer, ok, eu vou enfrentar isso, eu vou lutar contra isso e eu vou vencer assim como 80% ou 70% das mulheres vencem. Agora vamos falar um pouquinho daquelas que foram diagnosticadas com uma doença já disseminada. Mais uma vez, embora isto seja assim muito grave, toda mulher tem hoje à disposição tratamentos eficazes para o câncer de mama. E a gente não pode sempre só considerar curar ou não curar. Não, a vida não é só curar ou não curar. A vida às vezes é conviver com uma situação que pode não ser curável, mas pode se conviver com ela e ter uma vida com qualidade por muitos anos, com grande frequência, né? Mulher com câncer de mama, ela não pode de jeito algum se isolar, entrar no casulo e não ir procurar ajuda. Ela também não deveria se isolar da família, dos amigos, né? Assim, a reação das mulheres é muito difícil quando elas têm que lidar não só com se tratar, mas também falar para os pais, falar para os irmãos, para os amigos, etc. Esse compartilhamento de muita informação e todo mundo quer saber e todo mundo quer ajudar, às vezes é muito difícil. Então, não existe uma receita perfeita de bolo para isso, mas a mulher ela tem que aprender a compartilhar um pouco do que ela está passando e ajudar os amigos a saber como ajudá-la, né? Então, se isolar rarissimamente é a resposta ou é a decisão correta. Esta mulher precisa de ajuda e as pessoas querem ajudá-la, elas só não sabem como ajudá-la. Isso se aplica tanto a familiares quanto a parentes, a amigos. Acho que o desafio é aceitar a ajuda, né? Aceitar a ajuda eu acho que é uma das chaves aí.
Eu acho que hoje as pessoas lentamente estão perdendo um pouco o medo da palavra câncer, e isso é ótimo, porque realmente cânceres são doenças graves, mas são doenças curáveis, numa significativa proporção, eu diria que mais da metade dos cânceres, jogando todos num grande saco. Mas cânceres são centenas de doenças muito diferentes uma da outra, então eu diria também que a mulher deve evitar isso de se apegar a uma informação sobre o câncer da vizinha ou da conhecida, porque aquilo não se aplica ao caso dela, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado de onde a gente coleta as informações sobre o nosso caso. Eu recomendaria que as mulheres que eventualmente estejam passando por isso, ou os parentes, que evitem entrar em qualquer portal no Google, colocar câncer de mama e acreditar em tudo que cai na mão delas. Tem que existir uma qualificação da informação e elas têm que ir atrás da informação. Nada substitui adultos responsáveis que assumem para si a responsabilidade por prevenção de câncer, de hipertensão, de diabetes, etc., através de atividade física, através de alimentação adequada e através de uma vida feliz, né? Muito bom. Obrigado. Obrigada, gente, pela entrevista. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com você. Obrigada. Tá bom, obrigado.